O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Salmo 20 diz: que o Senhor te responda no dia da angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie ajuda e de Sião te sustenha, que recorde tuas ofertas de manjares e aprecie o teu holocausto, que te dê o que teu coração deseja e realize todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com brados de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Senhor, concede vitória ao Rei e responde-nos no dia em que a Ti clamamos. Amém, irmão? Poder sentar. Irmãos, esse salmo tem um subtítulo, o dia da angústia, porque a gráfica, esse subtítulo não faz parte do original, a gráfica entendeu que o salmo tratava-se de um clamor de Davi, como está escrito aqui, para o mestre de música, um salmo de Davi. Entender que isso aqui poderia até ser um cântico que Davi compôs e enviou para ser cantado, Normalmente, lá nos cânticos de Israel, Davi era um baita de um homem voltado para a adoração, porque diz que ele compôs, eu esqueci agora o número exato, Davi confeccionou próximo de 90 instrumentos musicais. Ele se preocupava com isso, quer dizer, ele se ocupou em criar, ele inventou instrumentos musicais. E tem vários salmos que são de Davi, e os salmos é o inário do povo judeu. Então, Davi era um homem voltado para esse tipo de adoração em forma de cântico. Diga-se de passagem, isso sempre fez parte do povo de Deus, que quando Israel louvava mesmo na vontade, vinha a unção de Deus sobre eles, os povos vizinhos tinham declarações incríveis, tipo: o Deus de Israel baixou ao arraial deles, porque quando a nação louvava, a terra tremia. Imagina, milhares de pessoas louvando ao som de instrumentos, e eu imagino que Davi, ou seja lá qualquer que sejam os instrumentos, para coordenar um louvor em toda uma congregação, milhares de pessoas, numa época que não existia corrente elétrica, amplificação, então esses instrumentos por si só eles deviam ecoar muito, iam ser instrumentos de alta repercussão que batia, devia tremer mesmo a terra, e o povo, milhares de pessoas, naquela graça, unção, o que se poderia dizer nas nações vizinhas? Porque realmente ecoava nas nações vizinhas. Às vezes o camarada põe lá no terreirão do samba uma porcaria de uma caixa amplificada, aqui me atrapalha de dormir muitas vezes. A bateria das escolas de samba eu escuto daqui, lá na Marquês de Sapucaí. A bateria. O que é a bateria das escolas de samba? Repinique, você conhece repinique? Tarol, aqueles instrumentinhos, porque juntam uns 5, 6 e outras coisas, eu escuto de lá aqui. Imagina Israel com instrumentos que era para repercutir em milhares de pessoas. Aquilo devia ser realmente uma glória. E eu tenho desejo de voltar a viver essa glória. Eu tenho vontade, irmão, eu tenho vontade. E muita gente, durante a semana já passou nessa rua aí,
E tem até uma velhinha da Igreja Católica, né? Que eu já acho que eu já comentei isso com os irmãos, que ela passa de manhã, estou indo para minha missa, portuguesa, até para libertar é complicado demais. Portuguesa, a avó era católica, a bisavó era católica, a mãe era católica, todo mundo católico, não, é católico, não enxerga mais nada, só a misericórdia de Deus, que é abundante, amém, irmão? Então, ela passa, estou indo para a minha igreja, estou indo na minha missa, tá bom, senhor, vai lá, fazer o que, Jesus? Aí ela para e diz assim, não, eu estou indo para a minha missa, mas cantar igual vocês não tem. E ela só passa aí. E quando ela passa, que está voltando da missa dela, é a hora que a gente está aqui no nosso período de louvor. Vocês estão virados para cá, não vê, mas eu vejo ela passar lá. Então, eu estou indo para a minha missa, mas cantar igual vocês, diz ela, não tem igual. Vocês cantam que é uma coisa, diz ela. Amém, meu irmão? Então, quem é que está cantando? Ela disse que passou lá fora e cantar igual a gente não tem. De quem que ela está falando? Está falando de você aí, que está sentado aí. Ou ela está falando de mim? Ela não disse cantar igual você. Não, ela não falou igual a mim. Ela falou cantar igual vocês não tem igual. E ela sai naquele jeitinho dela, andando, quase arrastando os pés. Não, igual vocês não tem, igual vocês não tem. Ou seja, de alguma maneira as nações vizinhas estão vendo que o Deus da geração de Jesus Cristo tem baixado ao arraial, né? Então, eu vejo aqui essa questão de louvor, e a gráfica põe o dia da angústia, porque começa aqui, o Senhor te responda no dia da angústia, mas eu acho que esse salmo aqui vai muito além de um clamor por um dia de angústia, que se vê isso mesmo, porque diz lá, né, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, em nome do nosso Deus alvoraremos pendões, levantaremos bandeiras. E se levantaremos bandeiras em nome do Senhor, o que está escrito nessa bandeira? Só pode estar escrito uma coisa: louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, do santuário te envia ajuda e de Sião te sustenha. É um clamor, pelo que Davi escreve. Ele está falando para quem? Para o povo do Senhor, para os adoradores, enfim, que te dê o que teu coração deseja e realize todos os teus planos, né? Depois ele vai dizer que o Senhor cumpra, em outras versões, que o Senhor honre o teu voto, que o Senhor receba o teu voto. Aqui ele usa umas palavras diferentes, mas as outras versões falam que o Senhor atente para o seu voto. Irmão, esse salmo, ele diz todas essas coisas gloriosas do louvor, da batalha, da vitória, de Deus ouvir, receber o sacrifício, ele fala de tudo, mas dentro disso que ele fala, eu enxergo votos e regras, e isso é muito extenso. Se tem uma coisa que nós precisamos entender para obtermos vitória, são votos e regras, porque até mesmo não existe voto sem a regra. Eu votei ao Senhor, baseado em qual regra? Se não tiver fundamentado em uma regra, o teu voto é nulo. Lembra no Antigo Testamento que até Deus falou, se uma mulher votar ao Senhor e seu marido se calar, o voto dela será aceito. Se uma mulher votar, mas seu marido se opor ao seu voto, o voto dela não será aceito. Era uma regra. Então a pessoa poderia votar, eu votei ao Senhor, aí o marido ia dizer assim, não, mas eu votei ao Senhor. Não, mas tem regra. Eu não aceito o teu voto. O marido tinha, olha só que autoridade Deus está dando para um marido, né? A ponto de cancelar o voto da mulher que fez diretamente a ele. Pastor, não fala nisso hoje não, deixa isso quieto.
Vamos falar de coisa mais bonita, louvor, adoração. Irmão, são coisas que muita gente... Não, pastor, eu nunca li isso na Bíblia. Não, pastor, eu nunca li isso na Bíblia. Irmão, isso também é complicado, porque está naqueles livrinhos que ninguém gosta de ler, né? Aquele que fala medida de arca. Para que tu quer saber medida de arca, né? Quantos passos daqui lá, quantas placas do tabernáculo, ninguém quer saber disso. Só os loucos leem isso, né, irmão? Por isso que os loucos é que não errarão o caminho, né? Então, sem regra, irmão, a nossa vida, nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados sem regra. Sem regra, eu vou achar que eu posso acender uma vela para Deus e pronto, estou bem. Não é o que nós fazíamos antes. Por quê? Porque não tínhamos regra. Eu vou achar que eu posso pegar uma oferenda, uma comida, botar na encruzilhada, pronto, agora eu estou bem, eu estou protegido. Porque eu não tinha regra. Eu criava a minha própria regra. Eu acendia uma vela na pedreira e eu achava que estava seguro. E olha, nos terreiros muitas vezes teve gente que apanhou do capeta. O camarada chega na sessão, quando ele vai diante do capeta, o capeta incorporado começa, como se diz, né, estapear o cara. Toma-lhe pancada e toma-lhe pancada. Quando eu te mandar fazer uma coisa, tu faz do jeito que eu mandei. Olha aí, até o capeta tem as suas regras. E tem gente que acha que não pode servir Deus com regra. Você quer adorar a Deus? Tem regra para adorar a Deus, irmão? O sacerdote, quando ia fazer algum trabalho para o Senhor, tinha regra? Tinha regra a tal ponto, né, que ele tinha que amarrar uma corda na cintura para entrar no Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, e ele entrava ali uma vez só por ano, né, e ele tinha que amarrar uma corda na cintura, porque se ele tivesse desenquadrado, ele era fulminado lá dentro. E acontece que ninguém podia entrar naquele lugar. E aí tinham que puxá-lo pela corda, porque quem entrasse ia caindo fulminado um atrás do outro. Mesmo que tivesse em plena santidade, poderia estar em plena santidade, não podia dizer, não, eu vou lá, o sacerdote morreu, eu vou lá buscar o corpo dele, porque eu estou em plena santidade, Deus já se manifestou a mim e falou que eu estou em plena santidade. Uma coisa é eu estar em plena santidade, e outra coisa é ter autorização para entrar naquele lugar. Amém, irmão? Deus não reprovou a tua vida? Mas quais as regras que Ele te deu? Não adianta você dizer, não, eu estou bem com Deus. Eu acabei de orar hoje, pastor, pela manhã, eu senti a maior glória de todos os tempos. O Espírito se manifestou a mim e falou, vai nessa tua força, varão, varoa, valorosos, vai, eu sou contigo, eu estou contigo, por onde tu andar eu estou contigo, mas não te autorizou a vir para trás desse púlpito, autorizou? Ele pode até dizer assim, você hoje está mais santo do que o pastor hoje acordou meio cabisbaixo, acordou querendo, com a barba mal feita, o pastor acordou meio barro, meio tijolo, você hoje está melhor do que o pastor. Mesmo assim, quem vai pregar aqui sou eu e não você. Amém, meu irmão? Porque eu mesmo mal, eu tenho autorização para subir nesse púlpito, e você, por melhor que você esteja, você não recebeu essa autorização. Então, regra, meu irmão, acredita nisso. Regra é um negócio muito poderoso. A regra, presta atenção no que eu vou te dizer, a regra é aquilo que não te deixa errar. A regra não é para te tolir, a regra não é para te oprimir, a regra não é para te bloquear a nível de opressão e mal, não, a regra é para você poder ser orientado. A regra é como uma estrada, como uma vereda que você segue e não tem jeito, você vai dar no lugar certo. Isso é a regra é a glória. Tem regra para jogar futebol de salão, tem regra para jogar society, tem regra para jogar futebol de campo, tem regra para o ping-pong, tem regra para o voleibol, tem regra para a bola de gude, não tinha regra?
Quando a gente jogava bola de gude, não tinha regra. Antes de começar o joguinho de bola de gude, a gente dizia o quê? Qual vai ser a regra? Porque na rua lá de cima a regra era uma, aqui era outra e lá embaixo era outra. Então quando a gente ia jogar, a gente dizia assim, qual vai ser a regra? Da minha rua ou da tua rua? Senão ninguém se entende. Tem que ter regra. Tudo tem que ter regra. Quer ser piloto de avião? Tu tem um bocado de regra para aprender. Um piloto de avião treina anos. Eu não sabia, quando eu soube da informação, fiquei assustado. Quanto tempo demora para um cara poder entrar num avião e fazer aquele negócio sair do chão? E ainda tem uma torre de controle com 15, 20 pessoas auxiliando ele em tudo. Tudo que se faz na sua vida tem regra. Ah, pastor, mas quando finalmente eu for salvo, eu não tenho mais regra. Aí é que tu se enganou. Lá é que tem mais regra do que nunca, meu irmão, porque lá os santos demonstrarão uma sujeição realmente impressionante. Então, meu irmão, a regra, voltar nesse ponto, é o caminho que Deus traça para você não ser morto, para você não vacilar. Lá vai o sacerdote fazer o sacrifício, oferecer a oferenda que Israel trazia. Quando o sacerdote chegava, eu sou sacerdote. Ah, sim, sacerdote, está aqui a minha oferta, presente ao Senhor. E ele apresentava? Não, de jeito nenhum. Sacerdote, está aqui a minha oferta, apresenta ao Senhor. Perfeitamente, tá, deixa aqui a tua oferta. Ia lá, tomava banho, vestia o seu fole, que chama, né? De puro linho, uma roupa que eles usavam de puro linho, na cor determinada pelo Senhor, metia um cinto, colocava um peitoral de 12 pedras, pegava um chapéu, colocava na cabeça, a fita escrita santidade ao Senhor, ele se vestia todo, depois pegava a oferta para oferecer. Agora, ousa oferecer a oferta sem aquelas vestes? Caía fulminado. Essa questão de regra, irmão, não tome isso como uma opressão. Tome as regras como uma glória. É andando na regra que você vai chegar diante do trono de Deus. Deus traçou regras para você chegar lá. Já teve um jovem aqui nesse ministério, depois de uns 3, 4 anos que o camarada estava aí na igreja, um dia eu me surpreendi. Nós estávamos juntos realizando uns trabalhos e ele falou assim, falou para mim, não, se eu soubesse que o evangelho tinha regras, eu não teria me convertido. Olha a loucura, se eu soubesse que o evangelho tinha regras, eu não teria me convertido. Ah, então, queria vir para a igreja para fazer o que bem quer, o que bem entende, né? Que nem uns, aqui não tem muito disso não, que aqui, irmão, a coisa pega fogo. Aqui, além de pastor, eu sou homem também. Ah, sou, irmão. E se tu for um grandão que nem o Rômulo que está lá atrás, se for um fortão que nem mais quem? Que nem o Fernando, eu peço ajuda dos outros, meu irmão, mas a gente vai resolver nosso negócio. Ah, vai. Aí vem um camarada, vê a menininha bonitinha, hoje ele quer namorar uma, amanhã ele quer namorar outra. Aqui não. Aqui tu vai orar para Deus dar a direção. Se tá com papo, eu namorei tem uns que fazem isso lá por fora, né? Quando chega, pastor, tá sabendo que eu tô com, eu e o fulano estão conversando? Ih, meu irmão, não quero nem saber, vocês já estão conversando? Leva adiante o papo de vocês. É problema de vocês. Quando me consulta antes de entrar na estrada, é diferente, mas se já fez a sua vontade, já não estava disposto, teve um do ministério, quer dizer, do ministério entre aspas, que casou, aí depois, pastor, que eu estou com fulano, que tal, e nós nos casamos, e estou comunicando o pastor, eu falei, o que você espera agora ouvir? Que tudo bem, vai nessa tua força, que Deus te abençoe? Se você está esperando elogios, você está muito enganada, nem me interessa a vida de vocês. Nem me interessa. Aí depois, mas não está acontecendo isso? Apagar, bloquear. Ovelha, meu irmão, é aquele que age depois de conselho.
Quem age antes de conselho não é ovelha, né? Ainda tem aqueles, né, que não vêm falar comigo. Irmão, cuidado com a regra, hein? Você é pastor? Não. Mas pastor, eu posso ouvir o meu irmão? Claro, ouça o teu irmão. Tem pessoas que querem desabafar e acham que você é a melhor pessoa, te conhece, então ele vai desabafar contigo. Ouça, mas não dá conselho, exceto se Deus te mandar falar alguma coisa. Aí pode falar que Deus vai garantir. Mas se Deus não der, irmão, ó, brá. Ai, irmão, obrigado por eu desabafar. Tá bom. Aí, o que o irmão tem a dizer da minha situação? Não, vai procurar o pastor. Vai procurar o pastor. Aí tem pessoas que você diz assim, vai procurar o pastor, e a pessoa, não vou falar com o pastor não, porque está devendo. Sabe que eu não brinco de evangelho. Está devendo, está em falta. Eu não sou bicho. O WhatsApp está lá para todo mundo me mandar a hora. Nunca. Quem aqui já disse, pastor, posso ir aí conversar contigo? Que eu disse, não, irmão, estou ocupado, não posso não. Quem aqui já aconteceu isso? Estamos aqui. Pastor, pode vir na minha casa? Posso. Pastor, podemos? Podemos. Eu aprendi que pastor tem um cheiro. Esse cheiro é de ovelha. Amém? Isso eu aprendi antes do sol nascer, irmão. Logo no comecinho da caminhada. Eu aprendi que o pastor é aquele que se envolve com as ovelhas. Esse é pastor, porque Jesus Cristo é o sumo pastor, mas ele anda no meio dos candeeiros de ouro. Eu aprendi isso, e Moisés era isso, Deus me mostrou isso. Então, esse negócio de gente que não quer vir falar comigo, gente que está com medo de falar comigo, não vou levar esse assunto para o pastor não. Irmão, você pode ter vergonha de trazer um assunto para mim. Eu entendo, o ser humano tem certas coisas que tem vergonha, não supera, tem bloqueios, como é que chama quando a pessoa tem tabus, e tem outras coisas, outras palavras, a gente entende tudo isso, né? Às vezes, até eu me sinto um pouco constrangido em tocar em certos assuntos, mas supero isso e falo, porque é falando que a gente vai chegar às conclusões, é conversando que a gente vai chegar às conclusões. Eu também sou ser humano, também tenho vergonha, também tenho a minha timidez, todos nós temos isso, mas somos nós que temos que resolver isso. Vai procurar quem? O psicólogo? Aí você consegue falar com um irmão uma situação, um outro irmão outra situação, na hora de falar com o pastor, não pastor, com o pastor não posso falar não dá para falar com o pastor, mas você fala com todo mundo, menos com o pastor. Você está querendo usar o irmão de tabelinha para o irmão vir falar comigo? Irmão, não aceite essa regra, você não é intercessor de ninguém aqui dentro. Você não é intercessor. Anda na regra, porque você vai se dar bem pra caramba. Você vai prosperar. Se alguém pedir a tua opinião, irmão, não vou te dar um conselho não. Eu penso, você é livre para falar. Mas irmão, se tu seguir o que eu estou te dizendo e se ferrar, é problema teu. Eu apenas estou dando uma opinião. Né? Se você quer pensar, quer orar, pensa nesse ponto de vista, mas irmão, não aceite ser incluído numa regra da qual você não faz parte. Isso é muito glorioso. E aqui Davi mostra louvor, mostra adoração. Eu já li esse salmo várias vezes, hoje li mais um pouquinho, eu venho lendo e eu estou querendo falar sem entrar nos detalhes aqui, eu já estou querendo falar aquilo que está dentro da minha alma, que eu entendi aqui desse salmo. Regras são coisas poderosas. Aqui diz, em nome do Deus de Jacó, em nome do Deus de Israel, alvoraremos pendões. Então, vamos alvorar pendões, vamos levantar bandeiras. Qual é a regra? Em nome do Deus de Israel, não é no meu próprio nome. Tudo tem regra. Você quer levantar a bandeira da vitória? Em nome de quem a bandeira da vitória tem que ser levantada? A vitória é tua, mas é em nome de quem que ela vai ser levantada a bandeira? É em nome do teu Deus. Você vai dizer, está aqui a bandeira do meu Deus gloriosa. Ele me deu vitória, mas a bandeira é do nome dele. Essas coisas, regras simples. Irmão, eu orei durante muito tempo
Incrível. Sabe o que é muito incrível para mim? Que eu lembro dessas orações poderosas que eu fiz dentro de um sepulcro chamado Igreja Batista. Foi lá que eu fiz as orações mais poderosas que me vêm à memória constantemente. E eu dizia: Deus, me ensina as tuas regras, enquanto outros disseram: olha, se eu soubesse que no Evangelho tinha regras, eu não teria me convertido. Eu dobrava os meus joelhos, pegava a Bíblia, abraçava, debruçado na cama da minha mãe, que era o lugar reservado que tínhamos, nós nos criamos 3 irmãos em um quarto, sala, banheiro e cozinha. Eu entrava no quarto da minha mãe, fechava a porta, abraçava a Bíblia, debruçava na cama e dizia: Deus, me ensina as tuas regras. Eu estava errado? Não posso estar errado, porque hoje no planeta Terra nós sabemos que há um Deus, e esse Deus é o Deus da geração Jesus Cristo. Não há outro Deus, não há outro Deus, só existe um Deus, e é o nosso Deus, o Deus da geração Jesus Cristo, não há outro Deus. Eu fiz um vídeo aí, já desafiando, divulgando, mandando para o raio que os parta e para a ponte que caiu. Quem tiver ofendido, meu irmão, que resolva seus problemas. Quem achar que tem Deus e quer desafiar, vem me desafiar. Estamos aqui. Quem acha que tem arma e pode me matar, vem me matar. Eu dou o endereço para que eles não precisem ficar procurando. Nem diga: o cara está fazendo, mas não dá endereço. Eu dou endereço, está lá no vídeo. Porque eu sigo regras. Quem segue regras, irmão, não cai nunca, porque não existe regra de Deus para você que sejam regras de derrota, regras de desgraça. Não existe. Deus traçou uma regra de cova de leão para Daniel. Muitos disseram: olha lá, está ferrado. Ficou ferrado. Segundo historiadores, Faraó teria dito a respeito do Deus de Israel, quando Moisés sai do Egito: onde está o povo? Perguntou o Faraó. Eles estão ilhados, eles estão bloqueados entre o deserto, não tem como voltar, tem um rochedo e tem um mar. Eles estão... Aí Faraó diz assim: o Deus de Israel não conhece de estratégia militar, levou o seu povo para a perdição, vamos atrás dele. Acredita, se Deus te deu a direção, ela pode ser loucura para o mundo, mas para você vai ser poder de Deus. Vai ser, irmão, vai ser. É direção, é o que Deus te deu? Segue. Agora, não segue a direção de Deus na tua vida, contrariando a direção de Deus na vida dos outros. Deus tem uma direção para a minha vida, eu sigo, mas eu tenho que reconhecer também a direção de Deus na tua vida. Eu não posso querer entender, eu não vou tentar entender que não, Deus quer tudo de bom para mim, não, e não quer nada de bom para você. O projeto de Jesus é que um só sangue seja derramado, um só sacrifício por todos. Então nós temos que aprender a nos olhar como Deus nos olha. É como Deus nos olha que temos que nos ver. Eu não posso querer o mal do meu irmão, porque Jesus não quer o mal dele. Não adianta eu querer me levantar contra alguém e a respeito desse alguém eu tentar afastar a informação de que por este alguém Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Eu estou lutando contra o que não posso vencer. Não importa o quanto eu seja santo, o santo dos santos está na vida daquele também. Então a regra da minha vida não é superior à regra da vida de outro. Hoje eu sou pastor, hoje eu sou sacerdote, mas foi assim a vida toda? Não, hoje eu sigo algumas regras que dizem respeito ao sacerdócio, mas um dia eu segui regras que diziam respeito a simples ovelhas. Então, e muitos pastores se levantaram contra as regras de Deus na minha vida. Hoje eu estou aqui e eles, nem debaixo da sola do meu sapato eu consigo vê-los.
Porque quando Deus tem um projeto, irmão, dentro de um ministério, Ele mostra esse projeto à liderança. Só que tem liderança que tem ciúme daqueles que estão crescendo em nosso meio. Irmão, se Jesus me colocou no pedestal e está trazendo outros ao mesmo nível do pedestal, Jesus não trabalha para dividir, Jesus só trabalha para somar. Quando você crescer, cada vez que você crescer, quanto mais forte você estiver, quanto mais alto Jesus te colocar, mais forte esse ministério será. Então eu tenho que respeitar as regras, né? Dizem por aí, cavalo da coice não se corta o pé, né? Ou seja, eu tenho que reconhecer os deslizes. Ou será que depois que eu conheci Jesus, eu fui o cara, saltei de asa delta e nunca mais cometi nenhum erro? Faça-me o favor. Faça-me o favor. Não é bem assim, nós sabemos. Hoje, eu olho para a minha vida, me sinto alegre, porque adquiri uma experiência. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu procuro a regra. Ou para a oração, procuro a direção. É assim que eu vivo. Então a gente está preso às regras de Deus, e muitas vezes dessas regras não estão nem aqui, mas estão aqui, ó. Não estão escritos, mas estão nos nossos ouvidos. Aquilo que ele diz é regra. Nós não podemos cometer a ignorância de alguns, né? Não, irmão, mas você está fazendo essa campanha, você está fazendo a passeata, né? Você está fazendo essa passeata. Onde está na Bíblia isso? Eu digo, amiga, isso não está na Bíblia, isso está na direção de Deus para a minha vida. Amém? Eu não me pauto só na Bíblia. Se há um Deus vivo que fala, ei, se ele fala, ele pode falar coisas que vão além disso aqui ou não pode? Mas tem gente que não quer aceitar isso de jeito nenhum. Então, irmão, atente para regras, você só vai se dar bem. E não esqueça, as regras de Deus, elas te proíbem às vezes de ir para a direita ou para a esquerda, porque Ele te quer andando em frente. As regras de Deus às vezes dizem assim, para aí, não anda nem um passo para frente, porque Ele quer te dar o livramento, Ele quer remir o tempo, Ele quer que você chegue em dado momento no tempo exato. Atente com carinho, irmão, para as regras. Olha quantos anos você já trilhou. Olha como foi difícil você chegar até aqui, se manter. Pais já escorraçaram com você. Mãe já falou tão mal de você. A família toda já se levantou contra você. As pessoas diziam na tua cara, tu é maluco, tu vai sair daqui para ir naquela igrejinha lá no alto daquele morro, aqui quanta igreja aqui perto, quanta gente já te massacrou. Mas você pode dizer, não, é Ebenezer, até aqui me sustentou o Senhor, o que eu tenho visto aqui, ouvido aqui, eu jamais veria, eu viria em outro lugar. Olha eu olho para a minha vida e olho para a vida dos meus irmãos que não tiveram a coragem que eu tive, eu vejo a diferença, eu vejo quanto cresci espiritualmente, aprendi e o quanto Deus se manifestou na minha vida. Veja a glória que tem vindo sobre você, você não pode perder isso. Não pode fracassar, não pode dar mole, não pode, irmão. Você tem que realmente estar firme, constante, entendendo. Desce do salto, meu irmão, porque você nunca, em salto alto, você nunca chegará à estatura do varão perfeito. Porque o varão perfeito, a estatura do varão perfeito é aquele que tem posto a boca no pó e tem dito, tem misericórdia da minha alma. Não é quem anda orgulhoso de peito para cima que é perfeito, perfeito é quem anda rastejando nos pés de Jesus. Aprenda as regras. Alguém colocou um áudio hoje, eu achei interessante lá no grupo, devem ter tirado um pedaço de um culto, não sei o que fala do boi. Vocês ouviram hoje lá no grupo dos guerreiros? Aí tem um período de louvor, te peço perdão. Eu estava ouvindo aqui, eu vi aquele áudio de uns 8 minutos, eu falei, eu vou ouvir isso. Justamente na hora que eu estava escovando os dentes.
Aí eu boto sempre o celular para tocar um louvor, fico ali ouvindo e vou, escovo os dentes, lavo o rosto, essas burocracias constantes de todos os dias. Eu vi aquele áudio e falei, vou ouvir isso aqui. Aí comecei a ouvir. E ali fala, muita gente diz, eu sou o leão de Mateus, eu sou o inteligente de Lucas, eu sou a águia de João. Aí lá eu pergunto, cadê o boi? Aquele que é submisso, aquele que é o boi de carga, né? No ditado popular diz o burro de carga, né? Não, ninguém quer ser o burro de carga, mas Jesus foi o burro de carga. O evangelho é a representação de Jesus. Além de ser leão, águia, inteligente, ele também sabe na hora que ele tem que se sujeitar como boi. E como ovelha muda foi levado ao matadouro, quando ele poderia dizer assim, ei, eu quero mais de 12 legiões de anjos, nada daquilo aconteceria. No entanto ele diz, Pedro, guarda a tua espada, não beberei eu o cálice que o Pai me dá? Então, irmão, entenda, existem regras firmes, constantes, inabaláveis, universais, e existe a regra pessoal, tanto da sua vida, quanto da minha vida, quanto da vida dos nossos irmãos. Você precisa atentar para isso. No verso 5, ele saudaremos a tua vitória com brados de alegria, ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus, que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Como nós podemos ter pedidos atendidos? Irmão, ilusão de quem chega diante de Jesus e diz, Senhor, me dá, não vai dar nada, não vai dar nada. Para receber qualquer coisa de Deus, você tem que estar trilhando uma regra. Se você não estiver na regra, não tem nada. Para tudo que Deus trará às nossas vidas, tem uma regra. Abraão, eu te farei uma grande nação. Abraão falou, puxa. E foi passando, né? E o tempo foi passando. Senhor, cadê a grande nação? E Deus está dizendo assim, cadê o sacrifício? Abraão, eu quero teu filho. Abraão foi lá e cumpriu a regra. Abraão, não faças mal ao menino, eu sei que tu me temes. Agora, Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Deus te deu uma palavra de vitória? Qual regra ele mandou você cumprir? Se ele ainda não te mostrou uma regra a ser cumprida, a palavra de vitória está guardada. Não se ilude não, irmão. Não se ilude. Olha, tem uma grande obra na tua vida. Pode perguntar a Jesus, Senhor, o que tu queres que eu faça? Porque esse negócio de ter uma grande obra, não funciona. Jesus disse para mim várias vezes, tem uma grande obra na tua vida. Enquanto eu não fui escorraçado por todos os pastores, discriminado por irmãos, enquanto eu não fui perseguido por falar coisas, aquele cara é ovelha negra, aquele cara só quer saber da palavra, enquanto eu não fui discriminado mesmo, enquanto eu não sentei no meio-fio para chorar todas as lágrimas, nada aconteceu. Apenas tinha uma promessa. Deus falou que tem uma grande obra na minha vida. Mas enquanto eu não sentei e quando levantei o lugar estava inundado, não vi grande obra nenhuma. Eu tive que regar a grande obra com as minhas lágrimas. Tem regra, irmão. Qualquer coisa. Tem gente, Deus, me abre a porta de emprego. Tem regra. Se você não estiver incluído na regra, não vai ter porta de emprego. Deus, me livra dessa situação. Qualquer coisa, procure saber a regra que você tem que se enquadrar para ter aquele objetivo. Senão não dá. Não sei como é que foi as últimas festas aí do ministério, mas em festas anteriores eu ouço cada coisa horríveis. De como é que uma pessoa que tem uma atitude dessa pode pensar que é crente, ou pior, pode pensar que faz parte da geração Jesus Cristo? Irmão, vou dizer uma coisa para você.
Se você se sentir ofendido, você sabe qual é o ditado, né, irmão? A regra aqui é uma só. A verdade procede do púlpito. Quem achar que a verdade não é verdade, mas é mentira, pega a sua Bíblia e o seu celular, que todo mundo tem hoje, e vai para a tua casa, né? Que nem Jesus falou assim, ó, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então eu te digo, toma a tua Bíblia e vai para a tua casa. Pode ir. Mas aqui, meu irmão, se você entrar aqui, a verdade é nua e crua. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem pessoas aqui dentro hoje que se cair em cima de um leito e tiver a morte, vai morrer. Eu não vou lá. Vai morrer. Eu falei que tem pessoas aqui dentro hoje, porque pensam que pode chegar aqui vou usar a expressão salto alto, mas serve para homem e para mulher, tá, irmão? Chegar num salto alto e pensar que é melhor que um, que é melhor que outro, desrespeitar um, desrespeitar outro. Irmão, tá vendo o irmão Afonso lá naquela salinha? Ele está lá porque eu quero que ele esteja lá. Se eu não quisesse, ele não estaria. Então você é obrigado a respeitá-lo. Se você desrespeitar a ele, você está desrespeitando a mim. Tá vendo o irmão Rômulo lá de pé, lá no final da igreja? Antes dele ficar lá de pé, o pastor não gosta de ficar sentado, sei lá e tal. Falei, pode ficar de pé. Pode ficar de pé. Alguém vai chegar, aquele irmão lá só fica de pé. Se você desrespeitar ele, você está desrespeitando a mim. Porque fui eu que autorizei ele ficar lá de pé. Então, cada um aqui que tem uma posição, uma função, todos nós temos a nossa função, mas alguns irmãos, não dá para botar todo mundo fazendo tem aqueles que eu até percebo são mais ágeis, tem mais disposição de se movimentar, né? Imagina o irmão Alex está aí hoje? Está lá. Ó, imagina o irmão Alex, já tem aquela profissão que mobiliza. Irmão, quando eu preciso de alguma coisa de muita agilidade, eu penso logo nele, não penso nem em mim mesmo, que eu sou um cara lerdão, eu não me exercito, eu não corro, não subo em corda, eu não pulo, eu não faço nada disso. Então, tem aqueles que estão aí mais diretamente nos ajudando. Tem gente que não tem ideia de como tem trabalho nisso aqui. Então, se você desrespeitar uma dessas pessoas, você não desrespeitou a eles, não, você desrespeitou a mim e desrespeitou ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pastor, não está exagerando? Bom, quando começar a colher os frutos, vai ver se é exagero ou não. Regra, irmão, regra é uma coisa gloriosa. Uma vez eu estava numa igreja, eu já contei isso, mas tem muita gente nova na igreja, porque fazer o quê, né? Um centro de seleção, e tem hora que Jesus diz assim, ó, basta, você vaza, e traz um novo povo. Amém? Então eu vou falar essa experiência de novo. Eu estava numa igreja, e tinha uma irmã na frente cantando, e ela estava cantando, o homem de branco, ele está passeando no meio desta igreja, eu estou sentindo que ele vai operar, pois é grande o calor, eu contemplo agora, pelos olhos da fé, que ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Aí a música, o canto, a voz para, entra uma sequência de instrumentos no intervalo. Quando aquela sequência de instrumentos entrou, um homem que era profeta conhecido no ministério, começou a falar em línguas e profetizar e tal, aquela coisa tremenda, e parecia que o homem ia falar durante muito tempo. E quando eu vi, eu percebi que o compasso musical ia chegando a hora da cantora cantar novamente. Pensei eu na minha inocência, ela vai ficar calada, porque está havendo uma profecia, e quando ela está lá com o microfone,
o compasso, a música, a orquestra seguindo, e o homem está profetizando. Daqui a pouco, quando ela ia chegar a hora dela começar a cantar, o homem encerra a profecia, e a minha graça vos basta, e ela começa a cantar. Numa fração de tempo assim, aquilo me deixou impressionado. A ordem de Deus, a regra de Deus, nada atropela nada, Ele é perfeito naquilo que Ele faz. Isso marcou a minha vida, isso marcou a minha história, irmão. Aí aquilo ficou na minha cabeça durante muito tempo. Aí o Espírito Santo me transportou para Gênesis. Olha como Deus faz as coisas. No primeiro dia, olha o que Ele fez, se não tem tudo a ver uma coisa com a outra. No segundo dia e no terceiro dia, e o Espírito Santo disse: Deus é um Deus de ordem, é um Deus de regra. Mas quanta gente lê Gênesis e não é capaz de entender que Deus é um Deus de regra, é um Deus de ordem. Faça bagunça, irmão, pode fazer bagunça, vira cambalhota, rodopia, pode fazer o que você quiser, com decência e ordem. Quando o Espírito Santo vier, não segura esse grito, pode gritar, pode extravasar, é glória a Deus, aleluia, glória daqui, é glória de lá, pode fazer à vontade, mas com decência e ordem, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Aprenda, meu irmão, regras, aprenda regras. Eu vivi algumas coisas. Uma vez eu já frequentei, sei lá, acho que tudo que é denominação que surgiu dos últimos 15 anos para trás, eu conheci todas elas bem de perto. E eu via muita gente criticar algumas coisas. Não é uma questão de estar certo ou de estar errado, mas a questão é que, pelos frutos que colheram, se deduz que estavam errados. Uma vez um pastor tinha uma irmã que caiu em adultério e se afastou da igreja uns meses. Quando voltou, com uma semana que tinha voltado, o pastor foi e colocou ela de volta na frente do louvor, que ela regia louvor, cantava muito bem, inclusive. E assim que ela voltou, o pastor meteu ela lá na frente. Irmão, isso foi um problema na igreja. É muito cedo para essa irmã já estar à frente da igreja. Voltou de um adultério, uma semana que está na igreja, já está de volta aí regendo lá na frente. De jeito nenhum, eu sou contra. O pastor não devia fazer isso, tal. Mas ninguém teve coragem de ir lá no pastor e falar nada. Quando os seus comentários não vêm acompanhados de coragem, meu irmão, é porque Deus não está no negócio. Porque quem sabe que está fazendo a vontade de Deus, vai diante de quem quer que seja, né? Pode ser até diante do rei, ou do pastor, do sacerdote, diante do próprio Deus. Senhor, me permite na tua presença, mas eu tenho algo a te dizer, porque você acredita naquilo que você está dizendo. Você vai lá e declara. Agora, brá com o irmão, historinha com outro irmão, não sei o que com o terceiro, e fica aquele reboliço, né? Ficou aquele reboliço dentro da igreja, um monte de problema, até na casa dos diáconos tinha papo, tinha reunião, tinha discussão, mas ninguém teve coragem de ir lá falar com o pastor. O pastor manteve a irmã lá na frente, o tempo passou, todo mundo esqueceu e ela continuou lá na frente. E eu vi isso muitas vezes. Aqui no nosso ministério, nós temos aqui 8 profetas, que eu anotei aqui, né? Tem irmão André, irmão Alexandre, irmão Sidney, Marco, Altair, Rômulo, Késia, Cláudia. Temos 8 profetas aqui no ministério. Até que Deus levante mais, ou retire alguns, amém, irmão? Porque Deus tanto traz quanto leva, né, irmão? Há sempre uma seleção acontecendo. Aquele que está de pé, vigia, para que não caia. Então, irmão, presta atenção. Quando você ouvir uma profecia aqui na frente,
que você disser assim, essa profecia é falsa. Imagina você lá fora, conversando com alguém e dizendo assim, não, eu vou lá na Geração Jesus Cristo porque lá a palavra é boa, eu vou lá porque eu creio que Deus está falando, ensinando, a palavra é boa, mas as profecias são falsas. É possível isso? É possível você estar numa igreja onde a palavra é verdadeira, mas a profecia é falsa? É possível isso, irmão? Deus opera assim por água doce e amarga? Ou seja, Deus opera com o Espírito Santo falando de um lado e o diabo falando do outro? Tem coisas, meu irmão, que você não sabe, são regras que ainda não foi dada para você. Tem regras que ainda não foi dada para você. Ah, eu vou nadar, tá, vou competir ali, tem uma natação, mas vai para outras coisas mais profundas, vai mergulhar, então as coisas têm seus níveis, e há níveis que não são dados ainda para todos. E se você olhar, por exemplo, estou usando aqui o nosso exemplo, né, já que temos tantos profetas, se você olhar aqui, a palavra foi verdadeira, não, mas aquela profecia ali foi falsa. Aquele irmão, melhor dizendo, aquele irmão é falso. Ora, irmão, se você tentar exaltar o ministério lá fora, mas dizer que tem um falso profeta aqui dentro, você não vai exaltar. Ninguém quer vir numa igreja que tem um falso profeta. Ou quer? Eu não iria. Como é que é? A palavra lá é boa? Ah, o pastor é homem de Deus? É, mas tem um falso profeta lá. Ué, e esse pastor que é homem de Deus não discerne o falso profeta, não? Que homem de Deus é esse? Que dentro do ministério dele tem um falso profeta e ele não discerne. Ou seja, irmão, o que você pode estar chamando de falso, eu posso estar chamando de verdadeiro. A regra da sua vida é uma e a regra da minha vida é outra, porque nós estamos em níveis diferentes. Ou não estamos? Ou você pode entrar no Santíssimo Lugar, ou você pode usar o peitoral com as 12 pedras, ou você pode usar a mitra escrita santidade ao Senhor, ou você tem acesso ao Santíssimo Lugar. Tem mesmo? Entra! Então, irmão, aprenda as regras aqui nesse ministério. O que é falso e o que é verdadeiro sai desses lábios aqui, ó. Não sai do seu sonho. O seu sonho não diz o que é falso ou verdadeiro. O que adianta Deus te falar o que é falso ou verdadeiro se você não tem poder para mexer em nada aqui? Teve um culto que eu falei, se eu pegar um gayzinho lá fora e botar aqui em cima do púlpito, você não tem capacidade para julgar isso. Se eu corromper esse púlpito, você vai morrer corrompido também, porque você não tem capacidade de discernir esse nível de certo e errado. Você é a ovelha, pastor sou eu. Você está aí para ser guiado, você não é pastor. Se você pudesse guiar a sua própria vida, você não precisaria de um pastor. Agora, tem muita gente inteligente aí no meio da congregação. A sua inteligência revela que você está sendo burro. Você não tem condições de se guiar a si mesmo. Eu não ouço pregação, ouço? Não, não ouço. Eu não tenho pastor, tenho? Não, meu negócio é eu e Jesus. O seu não. O seu negócio é você, eu e Jesus. O seu não é você e Jesus. Isso é regra. Você não tem acesso a Deus sem a intercessão. A tua oferta não é aceita sem um sacerdócio. Tu tem dado a tua oferta no altar que eu edifiquei. O altar é meu. Você dá a oferta no meu altar. Sabia? Não sabia não. É bom saber, irmão, é bom saber, né? Não, eu vou entregar o meu dízimo. Vai entregar o seu dízimo? Aonde? Onde você vai entregar o seu dízimo? Na Universal, né? Tá, tudo bem, vai lá na Universal. Na Mundial. Na Assembleia, porque eles precisam comprar tapete vermelho para botar para o pezão entrar, né? Então você vai lá, entrega o seu dízimo na Assembleia.
nos batistas, porque eles precisam contribuir mensalmente para a maçonaria, os metodistas, os presbiterianos. Agora, você não consegue entregar o seu dízimo se não existir um ministério. E o ministério não foi edificado por você. Você é parte de um ministério, você é chamado. Mas se você sair, o ministério permanece. Se você vier, o ministério permanece. Se você sair, o ministério permanece. Quando você veio para cá, você não veio para criar um ministério. Você veio porque o ministério já existia. Dá até para escutar o ecoar do chicote, irmão. Dá até para escutar. Lept. Então, irmão, aprenda a seguir regras. Aprenda a seguir regras, tá? Eu botei lá no grupo sobre um camarada que está tentando se aproximar aí de volta. Como é o nome da peça? Tal de Renato, né? Eu não consegui a foto do cara. Se vier para cá, irmão, é para ninguém nem dar bom dia para ele. Não tem caráter, não tem personalidade, não tem princípio. É regra. Esse ministério aqui tem autoridade para te mostrar a regra com quem tu tem que andar e com quem tu não tem que andar. Até isso esse ministério tem. Então, irmão, lute para compreender as regras de Deus. Lute, faça como eu, se abrace na Bíblia, se debruce, chora do profundo da tua alma e diz: Deus, me ensina as tuas regras. Se você não conhecer as regras, não vai a lugar nenhum. As regras são a estrada que Deus traçou para as nossas vidas. Daniel leu a lei lá. Quem orar, quem fizer intercessão, tal, vai ser jogado na cova dos leões. Ele tinha uma regra. Quando nós temos regra, regras divinas, nós transgredimos outras regras humanas. Você tem regra? Tem regra na tua vida? Se tem regra na tua vida, eu te afirmo, o número dos mártires debaixo do altar será completado com a nossa geração. Se tem regra na tua vida, senão quando o cerco pegar fogo, tu vai pular fora da regra. A regra é ser fiel até a morte. Essa é a nossa regra. Então, meu irmão, tem pessoas que não acreditam em profecia. Até certo ponto, é o seu livre-arbítrio. Mas nesse ministério, vou te dizer uma coisa, você é obrigado a acreditar. Porque a profecia faz parte desse ministério. Depois que Deus implantou a profecia aqui, faz parte. Ela vem e complementa. Como que diz Paulo, a profecia é um sinal. Para quem? Os fiéis. Quem é fiel a quê? A Jesus? Não. Não, quem é fiel não é fiel a Jesus. Quem é fiel à palavra. É a palavra que te leva até Jesus. Você não tem condição de ir até Jesus sem primeiro passar pela palavra. E a palavra, inclusive, institui o sacerdócio. Não dá para burlar a regra. Ninguém diz, eu adoro a Deus. Não, está aqui as regras para você poder adorar a Deus. Se você pular esse livro, você não tem Deus nenhum. Tem o diabo. Deus não. O Deus se revela através dessa palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que é a espada cortante de 2 gumes, que é como rios de águas que correm diante do trono de Deus. Amém? Sem Bíblia, não há Deus. Pode gritar, pode clamar. Se alguém quiser saber cadê Deus, Deus vai lhe apresentar as suas regras. Mesmo que não tenha livro, mas ele vai apresentar as regras. Porque para chegar a Deus tem que ter regra. Fica aqui, enquanto, disse Manoá, pai de Sansão, fica aqui que eu vou ali buscar um bolo e vou te oferecer em sacrifício, vou te oferecer aqui para você comer. Aí o anjo disse assim, tá bom, vai lá. Aí vem Manoá, tá aqui, ó. Aí, eu não receberei nada da tua mão, põe em cima da pedra. Quando Manoá colocou, ele sacou, de quê?
não da espada, do cajado. Tocou na rocha, a rocha incendiou, consumiu o holocausto, ele entrou no meio da chama e foi para o céu. Aí Manoá caiu na realidade, caramba, vi Deus face a face, vou morrer. Ele primeiro veio oferecer como se fosse para um anjo. Quando ele viu que era o Filho de Deus, o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ele diz, vou morrer. Aí a mulher dele diz assim, homem, desperta, tu não conhece a regra? Se Deus quisesse te matar, não teria se manifestado a você? A regra vai te fortificar, a regra vai te mostrar o que é certo, a regra vai te dar convicção. Muitas pessoas dizem assim, esse cara se levantou contra as Assembleias de Deus, se levantou contra o Deus das Assembleias de Deus, ele está ferrado, não conhecem regra. Eu me levantei na regra, e na regra eu cuspo na cara do Deus das Assembleias de Deus. Eu conheço regra. Não estou aqui para servir de palhaço andando na minha vontade, não. Eu enterrei a minha mocidade nessa sociedade sodomizada aí, essa Sodoma e Gomorra, eu enterrei a minha mocidade. Mal eu conheço o Rio de Janeiro, porque enquanto todos estavam nos parques, nas praias, no surf, na maconha, eu estava lendo Bíblia. Então, meu irmão, a regra é a glória da nossa vida. Glória! Então, o que você tem visto de errado aqui na frente da igreja? Se acha mesmo que está errado, vai clamar, vai pedir a Deus misericórdia, vai dizer, Deus, abre os olhos do pastor, faz qualquer coisa, mas boca fechada, porque dentro desse ministério, o único que prega se chama Pastor Tupirani. Uma coisa perigosa, vou falar de novo. Não queira ser conselheiro. Isso é uma responsabilidade muito grande. Não queira ser conselheiro, meu irmão. Não queira ser. Se Deus te usou, diz isso. Você, pô, caramba, irmão, recebi um impacto. Para te dizer isso. Amém. Disse, acabou a história, está dito. Se é Deus, você vai colher os bons frutos. Se não for, você vai colher os maus frutos. Agora, não esquece. Ministério tem liderança, ministério tem pastor, ministério tem porta-voz de Deus. Amém? Eu sou porta-voz de Deus. E os profetas? Não, os profetas são porta-voz da profecia. Esse ministério existe antes dos profetas, não existe, irmão? A palavra não existe antes dos profetas? Quando eu comecei aqui, Jesus disse, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Ele não mandou profeta, não. Mandou eu. E começamos a fazer a obra. Então, lute, e eu incentivo você, vai clamar a Deus, para que verdadeiramente, irmão, você aprenda as regras de Deus. Tenha paciência, seja calmo. Eu já contei aqui uma experiência quando eu fui repreendido, já não contei? Tinha um monte lá que eu subia, não por causa do monte, mas por causa do sossego. E eu estou lá no monte, e uma velhinha desceu, eu desci lá, longe de todo mundo, que o monte era movimentado, vem uma velhinha, quando eu olhei pelo capim assim para trás, lá vem a velhinha descendo, falei, o que essa velhinha quer? Chegou lá, bateu no meu ombro, olha, você passou, e o Senhor Jesus falou comigo, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você, Jesus disse para você ficar calado, tá? Falei, amém, amém. Vai questionar o quê? Se quando o Espírito Santo entrega a palavra, ele já passa o filme na tua frente. Tem gente que não recebe a palavra porque é rebelde, não quer receber. Mas o Espírito Santo vai cobrar. Jesus falou, quem não crê nas minhas palavras, eu não julgo, mas as minhas palavras vão julgar no dia do juízo. E eu sabia, porque tinha um pastor lá jogando o dinheiro da igreja fora, onde eu era auxiliar, o camarada estava fazendo horrores, e os irmãos vinham falar comigo, e eu acabava, não deveria fazer, não, está errado. Aí Deus vem e, ei, você aí, ó, Jesus está falando para você o seguinte, fica calado. Quando os irmãos vinham, não, porque o pastor pagou numa faxina ali, pagou um salário para aquela mulher que veio passar uma vassoura na igreja. Eram coisas desse tipo, coisas absurdas. Uma igrejinha de 5 por 5, a pessoa vinha varrer ali
E ele não olhava os limites, a igreja na maior dificuldade. Quando vinha falar comigo, eu disse, irmão, olha só, ele é o pastor, ele faz o que ele quiser, eu não quero saber de mais nada. Eu vou tocar a minha vida aqui, eu estou aqui para ajudar, para auxiliar. O dia que Deus me tirar daqui, eu vou sair. Mas enquanto eu estiver aqui, ele é o pastor, ele fala e a gente obedece. Não, mas não pode ser assim. Vocês façam o que vocês quiserem, nem me chama mais na conversa. Para mim é assim. Um dia esse pastor estava lá, ia fazer uma besteirada, ia enrolar um monte de coisa. Eu cheguei para ele e falei assim, tu está errado, tu vai se dar mal, eu já estou vendo que você vai se dar mal, você não deveria fazer isso, mas fica sabendo uma coisa, se você se der mal, seremos nós dois, porque eu vou contigo até o fim. Tem um Deus vivo aí, não tem, irmão? Você crê? Então ele sabe se eu estou mentindo ou falando a verdade. Eu falei para ele, você vai se dar mal, isso que tu está fazendo está errado, vai te trazer problemas no futuro, mas fica sabendo, faz, porque eu vou contigo até o fim, eu não pulo fora, o que der para você vai dar para mim, eu vou junto contigo, eu assumo junto contigo. Chegou no dia seguinte, ele falou assim, Tupi, não vou mais fazer aquilo não. Eu falei, amém, menos problema, mas quando eu convocar você para nós morrermos juntos, você vem? Vem mesmo? Que bom. Assim a gente morre junto cantando, né? Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue lá da cruz. É muito chato eu morrer sozinho, irmão, é um tédio. Paulo está lá, mostra as capas, os pergaminhos, eu estou entediado. Mas dentro da arena não tinha tédio, os irmãos estão juntos lá louvando, glória, glória, aleluia, e todo mundo ficava, como é que pode, estão à beira da morte, mas a comunhão, meu irmão, supera o espírito da morte, amém? Comunhão, alegria, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, diz o Senhor, eu estou aí no meio deles, e lá na arena eles estavam reunidos no nome do Senhor. Lute, irmão, para entender regras. Quando você achar que ouviu alguma mentira aqui, é bom consultar o Senhor para saber se realmente é mentira. Se ele te disser que é mentira. Mas eu tenho uma notícia para você. Ele pode te dizer, é mentira. Ele pode te dizer, o ministério se corrompeu, o pastor está em adultério, o pastor está caído, na próxima eleição, inclusive, ele vem até como candidato, o pastor está acabado. O que você vai fazer? Você não vai fazer nada, porque uma coisa é ele te dizer que eu estou acabado, e outra coisa é ele te dizer, pega a tua Bíblia e vai para outro lugar. É muito diferente. Põe diferente nisso, tá? Então, meu irmão, lute para compreender as regras, a palavra que cabe a você, a palavra que não cabe a você, o comportamento que cabe a você, o comportamento que não cabe a você. Uma coisa que acontece muito nesse ministério, porque eu incentivo as pessoas a serem amigas, né, irmão? É um projeto nós sermos uns com os outros, é um projeto, mas, meu irmão, eu já estou alertando, se fulano aparecer aí, esse não vai ser um conosco. Então não adianta você dizer assim, não, esse camarada está voltando, está retornando, eu vou dar todo o apoio. Se tu der apoio a ele, tu é contra o púlpito, tu é contra Deus. Não, mas Deus mandou amar, mas o púlpito está mandando odiar. Você vai ter que decidir. Deus mandou amparar, mas eu estou mandando rejeitar, chutar, botar para fora. Você decide que você vai seguir. O problema é todo seu, tá? E você sabe que é raro, né? Eu ficar com essa ira contra alguém é uma coisa meio rara. Eu passei 3 dias pensando no cara. O cara não vejo há anos, se eu ver nem sei se lembro da cara do sujeito. Aí eu passei 3 dias vendo o camarada, e aquele camarada na cabeça. No terceiro dia, na mesa do café, minha esposa virou o celular e falou assim, olha aqui,
Quem está me pedindo amizade no Facebook? Eu falei, cara, levei um choque, acho que quase caio da cadeira. Levei um choque, eu falei, que isso? Eu passei 3 dias pensando nesse cara. Falei para minha esposa, não aceita como amizade, rejeita. E se aparecer na igreja, não faz parte da geração Jesus Cristo. Porque, meu irmão, na geração de Jesus Cristo tem tudo. Tem fraco, debilitado, tem tudo. Mas mau caráter, não. Aqui não tem mau caráter. Amém? Reconhecemos as fraquezas, as dificuldades, as lutas, mas mau caratismo, não. Não, isso não. Mau caráter, não. Fracos podem até entrar no reino de Deus. Mau caráter, não. Então, é isso. Lute, compreenda, entenda as regras, né? Temos louvor, temos oração, temos pregação, temos ensino, temos tudo nesse reino, temos tudo. Saiba em qual posição Jesus te colocou, em que regra Ele te enquadrou. E até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. Logo no primeiro louvor, Deus me mostrou um vento que entrou dentro da congregação. Mas interessante que quando o vento soprava sobre a igreja, ele não passava por fora, ele passava por dentro de cada um. E no segundo louvor, Deus me mostrou águas, e a água não passava por fora, passava por dentro de toda a congregação. E ainda no final do segundo louvor, Deus me mostrou um fogo, e ele entrava por dentro de cada um. Assim que o irmão Samuel começou a tocar o instrumento, o chão da igreja foi arrancado de uma forma muito violenta. Eu olhava para o chão, já não via mais nada, mas a igreja permanecia de pé. Todos aqueles que estavam aqui dentro se encontravam de pé. E olhava para baixo, eu não via nada. Eu via refletir nas nuvens dos céus. Era como se fosse tudo de vidro. Assim diz o Senhor nesta manhã. E ainda, quando o irmão Samuel estava ministrando, milhares e milhões de anjos desceram neste lugar. Milhares, irmão, muitos anjos de Deus desceram neste lugar, nesta manhã. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é vivo e que é santo. Esta manhã é uma manhã tão gloriosa, irmão. Pastor, o Espírito Santo me deu uma visão com o Senhor. Eu vi o Senhor segurar uma marreta e a visão cessou. Na hora do louvor, irmão, é impressionante que os anjos do Senhor, eles desceram a este lugar, aleluia, e começou a louvar conosco. Olha a profundidade de Deus neste lugar, aonde os anjos do Senhor, irmão, eles desceram a louvar o nosso Deus conosco. A importância que nós temos para com Deus. A importância que você tem para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz para a igreja. Pastor, quando o senhor estava louvando aquele hino da Aline Barros, aqui tinha uma porta, né, tipo um arco, e saía tipo aqueles povos de Israel, entendeu? E eles entravam, homens e mulheres, com aquelas vestes, e eles ficavam aí atrás, assistindo o culto. E logo a seguir, saía 2 anciãos, tá? Eles saíam, um ficava desse lado aqui, e o outro daquele lado, só que eles eram iguais, como se fossem gêmeos. E eles sacavam numa espada muito grande, e cada um cruzava essa espada, tá? Como esperando algo. E logo a seguir, entra um homem num cavalo branco, que eu creio que seja o próprio Senhor,
que eu já tive outras visões, e ele fica parado no meio da congregação, olhando toda a congregação, como se estivesse passando uma revista na congregação. E depois, quando a irmã Diana estava louvando, caiu uma chuva muito forte aqui na igreja e molhava todos os irmãos, todos, sem exceções. E quando o irmão Samuel estava louvando, à medida que ele ia tocando, o sax que ia aumentando, e os irmãos louvando junto, crescendo, o irmão Samuel, eu vi que ele crescia junto, e juntamente o sax, ele ficava um homem muito grande. Essa foi a visão que o Senhor me deu. Amém. Diana, no momento que você estava louvando, um anjo chegou até você e ele olhou no teu rosto com amor incrível. Eu nunca senti nada daquilo. É como se o amor de Deus passasse através desse anjo para você, e ele olhou bem nos teus olhos, assim no teu rosto, e te fez um acalanto, um carinho, uma coisa fora do normal. Impressionante esse amor de Deus com você. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Até doenças viriam até você de ordem ginecológica, e no teu útero serão todas, já foram todas aniquiladas. Coisa que você não tem ainda, mas que viria a ter, já foram cortadas por Deus, por esse grande amor. É impressionante esse amor de Deus, não é como o nosso amor. É impressionante isso. E eu só vi um flash disso. Deus te ama muito, minha irmã, muito mesmo. Caminha com Deus, continue caminhando com Deus, porque Ele quer caminhar com você. Amém. Até aqui o Senhor falou. A paz, irmãos. Louvado seja o Deus deste lugar. Pastor, Deus me fez ver. Eu vi, irmão, o coração do irmão Cícero, do irmão Iago e do irmão Cleito ser retirado. Depois eu vi a irmã Noelma se aproximar deles e eles não a conheciam. E Deus me deu uma palavra, irmã Noelma. Assim te manda dizer o Senhor nesta manhã: o amor sou eu que ponho, mas também sou eu que tiro. Amém. Irmão Alessandro, eu vi os seus braços direito, seu braço direito, ele se multiplicar, irmão. Ele saía do seu corpo, tomava fora dessas janelas e se multiplicavam, como se fossem múltiplos braços. Amém. Irmãos Derlan e o irmão que está do lado, eu vi um anjo na hora do louvor, que a irmã Diana louvava. Ele tinha uma bandeja e 2 lábios novos, e ele entregava para os irmãos. Amém. Irmão Rômulo, eu vi o irmão receber uma espada muito grande. E essa espada, a lâmina dela, era preta, branca e vermelha. E Deus me deu uma palavra, irmão. Assim diz o Senhor: eu te ajudarei a usar essa espada. Amém. Mestre, eu vi o Senhor como um grande relógio. E em cima tinha um sino. Quando eu olhei esse relógio, ele marcava 23:07. E logo ele mudou para 23:08. E fez olhar a congregação também. E a igreja também estava como relógios. E a hora que marcava era 23:08.
sendo que o ponteiro que marca os segundos, ele não parava de girar, mas o relógio não saía daquela hora. 23:08. Amém. No momento que o irmão Samuel estava louvando, eu vi um anjo trazer uma perna. E eu via essa perna aqui na frente, na mão do anjo. E essa perna era para ser entregue ao irmão Alexandre Genésio. E Deus me deu uma palavra, irmão. Eu te darei uma perna nova. Aleluia, Deus. Mas é para o irmão usar essa perna. Louvado seja Deus. Ainda no louvor do irmão Samuel, eu vi um anjo com uma toalha molhada. E ele passava, irmão Joel, sobre todo o seu corpo. Amém, mestre. Até aqui. Assim que o senhor estava vindo para o púlpito, antes nem o senhor nem tinha pegado o microfone nem nada. Quando o senhor pisou o pé no púlpito, eu vi formar aqui um grande chicote. E ele ficava aqui atrás. No primeiro louvor, a igreja aqui se transformou numa grande tenda, uma tenda enorme, e aqui tudo virava uma tenda. Então, mais para frente, eu vi surgir aqui uma cruz, como uma cruz de luz, assim, ela vinha se formando. E essa tenda é a tenda da congregação. Essa tenda é a tenda da congregação. O Senhor não estava na tenda. O Senhor estava fora. Mas a tenda era aberta aqui e conseguíamos ver o Senhor. E o Senhor estava vestido que nem um sacerdote, com a mitra, tudo. Completamente que nem um sacerdote. Mas vinha uma voz como se fosse algo escrito que vinha por trás do Senhor, mas era uma voz, mas era algo palpável. E dizia mais que um sacerdote. E no momento, eu não sei se eu vou conseguir explicar isso, mas essa é a geração do cumprimento de uma palavra bíblica, quando o véu se rasgou. Muitos disseram que entraram além do véu, mas não entraram. Essa geração poderá cumprir essa palavra de Deus. A nossa geração poderá cumprir essa palavra de Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra. Muitos talentos serão tirados. E em alguns, talentos serão acrescentados em pouco tempo. Eu vi surgir no terceiro louvor, veio uma espada muito fina, muito cortante, e ela ficou parada todo o tempo ali, essa espada. Ela era bem fina e muito cortante. Ela é uma espada para uma ação rápida. Mas ela ferirá uma ferida profunda e difícil de cicatrizar. Irmão Marquinho, eu vi um anjo atrás de ti. E esse anjo, ele botou a mão dentro de ti. E ele tirou de ti como se fosse um círculo. Mas esse círculo não estava completo. Embaixo dele, nessa direção, tinha um pedaço faltando desse círculo. E esse pedaço desceu do céu. E o anjo encaixou. Esses círculos são os teus sentimentos. Deus está te curando os teus sentimentos hoje. Mas assim te diz o Senhor: tu toma conta do que eu te dou, porque tu mesmo feres os teus sentimentos. Irmão Paulo,
quando o mestre falava de dor de cabeça, Deus me deu uma palavra. As tuas dores de cabeça são pelas tuas muitas preocupações, mas só uma coisa é necessária, e isso te basta. Eu vi um homem, o corpo de um homem, e ele era aberto no meio. E por dentro dele, da carne, a parte onde tem a carne ainda, eu via ferro, mas não era pouco ferro, não. Era ferro forjado em cima de ferro. E ele se apresentou já aberto para mim. E esse ferro, ele ficava por dentro. E era como se um ferro viesse por cima do outro, como se fossem vários ferros forjados ali dentro. E quando esse corpo se fechou, esse homem era o Senhor. Quando o Senhor falou a primeira vez a palavra regra, na pregação, quando o Senhor falou a primeira vez a palavra regra, eu vi surgir aqui de trás um grande leão. E esse leão transpassou o Senhor e ele parou aqui. Era um leão completo. Seu corpo todo ficou aqui. E ele rugia para a congregação. E esse leão estava irado. Porque essa palavra já era para ter entrado no coração de muitos. O Senhor Jesus não gosta de repetir as mesmas palavras para aqueles que já entenderam. Quando o Senhor falou assim, ó, aqui é eu, você e Jesus. Nesse momento o Senhor fez assim com o braço. Saiu algo, eu não sei se uma corda, algo muito espiritual saiu, eu não sei discernir, como se fosse algo reto. Isso saiu da mão do Senhor e ela alcançou nessa direção e pegou o irmão Altair e o irmão Paulo Sérgio e deixou os dois, ela chegou só até ali, pegou os dois e coligou, e isso ficou numa ligação aqui. No momento que Samuel estava tocando, eu vi um anjo entrar aqui. Esse anjo tinha um instrumento na mão, era como se fosse dois ferros enormes assim, e se ligavam, e ele segurava assim, e ele passava esse ferro assim, ó, e passava por dentro de todos. Ele ia passando, e quando ele ia passando de alguns, ia saindo uns negócios pretos, pequenos, grandes, ia saindo isso, e ele ia agarrando aquilo de alguns. E assim diz o Senhor, nessa manhã eu tirei o câncer que ia te matar. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Você quer ir embora ou você quer dizer, bom é estarmos aqui? Façamos 3 tendas. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Aleluia. Bendito Deus, eterno Pai, glorioso, santo e majestoso, nós te damos graças, Senhor, por tuas grandes obras, fundamentadas na tua compaixão e misericórdia, na tua verdade e na tua justiça também. Estamos de pé e não há dúvida, foi o Senhor quem nos botou de pé. Não caímos e não há dúvida, é o Senhor quem nos tem sustentado. Porque o Senhor, como diz o Salmo, contempla o rosto dos seus ungidos. E enquanto, Senhor, a soberba e a arrogância não encontram o caminho, a humildade e a simplicidade não enxergam os obstáculos, porque o Senhor é o Deus vivo
que sonda os corações e os rins, e tem dito: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Assim, Senhor, nos concede a tua graça, pois nós reconhecemos grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Leva-nos na tua graça, na tua paz, pois certamente nós somos os teus guerreiros.